Fala aí, gente boa, tudo certo, tudo beleza com você? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Questionador Bíblico. Peço aí que você se inscreva no meu canal, você que é um questionador, tá bom? Assim como eu, passou a ser um depois de tantas decepções e episódios lamentáveis dentro da igreja, na religião, com o padre, papa, pastor, bispo, quem quer que seja. E curta o vídeo se você gostar, né? No final, curta o vídeo e comente aí algo a respeito daquilo que você entendeu ou não entendeu, quiser perguntar, tá bom? Eu já estou aí há 3 dias tentando gravar com esse microfone aqui que eu comprei na Shopee, esse de lapela. E aí eu gravo, e aí quando eu vou ver o vídeo tá sem áudio. Já botei em vários modos aqui, a luzinha desse aqui piscando é a base parada, a base piscando, esse aqui é a luzinha parada, enfim. E aí já testei vários módulos aqui, o som fica chiado, alguns gravei 3 vídeos aí durante esses 3 dias e quando eu fui ver não funcionava. Aí vou testar até onde der, o microfonezinho da Shopee aí. Pois bem, não é sobre isso. Vamos lá. E os vídeos aí que eu estou tentando gravar nesses 3 dias é a respeito aí do que Jesus ele escreveu na areia. Ninguém sabe, tá? Não ficou escrito, Jesus não revelou para ninguém, Deus não deixou revelado para ninguém, é o mistério, assim como é o mistério lá da criação, né? Adão e Eva e Adão, e aonde só tinham 2 pessoas na terra, nascem 2 filhos, um mata o outro, um foge para uma terra distante, quando ele chega lá já tem pessoas, mas os crentes, o religioso, a teologia não gostam que a gente questione essas coisas, né? Pois bem, aí tratando aí eles só, como é que eu posso falar? É só especulação, né? Quanto ao que Caim foi fazer numa outra terra, fugido, levou, casou com quem? Se só eram 4, ele matou 1, ficou 3, ele levou quem para ser mulher dele? Se só tinham esses 4 habitantes na face da terra, menos 1, ficou 3, chega lá, já encontra pessoas lá. Não dá para entender, né? Só questionar mesmo. E aí os crentes gostam de dizer, mas isso é mistério, isso pertence a Deus, isso é mistério de Deus. Sempre com essa desculpa, igual o que Jesus escreveu na areia. Aí tem aqui, por que Jesus escreveu no chão? O que Jesus escreveu no chão? O que ele escreveu no chão, se ele escreveu ou não, ninguém sabe. Eu não posso nem dizer que o que ele escreveu não foi nada ou se ele estava só rabiscando, já que na maioria das vezes a escrita eram desenhos. Escreviam através de desenhos, assim como essa imagem que a gente, ao ler, se depara com o episódio ali no Jardim do Éden, aquilo ali era desenho. Era escritura, né, na parede como desenhos. Enfim, eu não sou arqueólogo e pouco me lixando para isso aí, apenas questionando. Aí eles vão dizer que era mistério, mas a teologia, os pastores, os bispos e tantos outros aí, os profetas, eles querem adivinhar, por especulação, de dizer que o que Jesus escreveu na areia eram, né, alguns pastores dizem que eram os pecados daqueles homens e meninos que estavam ali. Então, haja tempo para ele escrever o nome de todo mundo que estava ali, fora o pecado. Outros dizem que era o pecado da mulher, outros dizem que era uma lei de misericórdia, outros dizem que era o perdão dado, outros dizem que era o nome dela, ou o nome daqueles que se afastaram da misericórdia, dos caminhos de Deus. Mas, se for pegar ali, quem que estava afastado dos caminhos de Deus, senão todo Israel, como ao longo de tantos anos, e Israel é uma nação afastada de Deus, cara. Você que se ilude, que acha que Israel, nessa guerra toda, quando vence uma guerra ou está sempre em guerra, é Deus, aí ficam uns abestados. Vamos orar pela paz em Israel, em Jerusalém. Deus que se vire com Israel e Jerusalém, Deus que dê paz para eles, cara.
No meu país está em guerra aqui todo dia, o terrorismo aí através das facções, e ninguém está orando pelo Brasil. Israel não fica lá pedindo oração, cada um com seus problemas, cada um com seus cada quais aí, meu cara. Vamos lá. Jesus escreveu na terra ou na areia com o dedo, como descrito no Evangelho de João, no João capítulo 8, quando a multidão tentava acusá-lo, mas o texto não especifica o que foi escrito. Não diz o que foi escrito, mas os pastores ficam nessa de dizer o que ele escreveu. Tu não sabe, cara, o que ele escreveu. Tu não sabe, ninguém sabe. Assim como ninguém sabe o que vem depois da morte, o que é a morte, fica um monte de explicação aí. Ninguém sabe. Ninguém sabe de porra nenhuma. Ah, porque tá na Bíblia o quê? Tá na Bíblia o quê? Figura de linguagem, desenhos que foram traduzidos como leitura. Ah, a passagem de Jesus com o Lázaro rico no inferno. É igual a história da Nadir. A Nadir conta e tem gente que acredita nesta merda. Ele se abaixou e escreveu enquanto era questionado e voltou a escrever após desafiar os acusadores a tirarem a primeira pedra caso não tivessem pecado. O contexto, a passagem acontece enquanto Jesus ensinava no templo e fariseus e outros homens trouxeram uma mulher pega em adultério para testá-lo. Ah, foi só para testá-lo. Mas vários casos já aconteceu de apedrejamento e Jesus não salvou e nem livrou nenhuma. Lá no tempo do período da lei de Moisés, por que Deus não interviu para salvar? E que beleza essa lei aqui de Moisés, aprovada por Deus, porque Deus permitiu esta merda de lei lá. E agora veio Jesus e apenas interpela lá os acusadores, ninguém joga pedra, porque todo mundo se vê acuado e acusado pelo pecado. Ah, porque Jesus veio trazer a misericórdia, mas muitas mulheres morreram apedrejadas. E até hoje muitas mulheres morrem porque homens malignos, maus, sejam pastores ou não, matam por conta do pecado da mulher. São as brigas, hoje a violência doméstica. E Deus livra? Deus não livra. Deus livra uma criança das mãos de um... Não livra. Não manda anjo, não manda nada. A ação, enquanto a multidão pressionava Jesus, Jesus se abaixou e escreveu no chão com o dedo, agindo como se não estivesse ouvindo. O desafio, após insistirem, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra sobre ela. O retorno, então, ele se abaixou novamente e continuou a escrever na terra, um ato que, segundo algumas interpretações, pode ter sido uma resposta simbólica aos acusadores. Só especulação, achismo, né? O mistério, o conteúdo exato que Jesus escreveu nunca foi revelado no Evangelho. E o mistério permanece até hoje, com o texto grego grephaim, podendo significar tanto escrever quanto desenhar. Tá vendo? Ele estava desenhando. No original ele estava desenhando. Ele sabia escrever? Não sabia. Ele sabia o alfabeto aramaico, hebraico, sei lá, o grego koiné, o grafém, que quer dizer grafém, né? De grafite, acho que é isso. Então não tinha. É mera especulação. Aí com essa de dizer que o que ele escreveu é para emocionar as pessoas na igreja, ali que estão sentadas, no fundo, no teclado, sendo tocado, né? Um som ambiente bem baixinho, começa a tocar as pessoas começam a se sensibilizar, a chorar, né? A técnica dos pastores da religião, a remeter as pessoas a um passado não tão distante, e aí tocam as pessoas, para poder as pessoas se tocarem, ir lá na frente do altar, porque o pastor está chamando, beijar a bota dele, lamber a bota do pastor, a pessoa se humilhar, dizer que é humilde, se arrepender, chorar e depois deixar lá dinheiro naquela igreja. Deixar o dinheiro tanto na hora, como isso vai ser uma manobra pelos anos em que a pessoa ela permanecer ali. Jogo de estratégia, cara. Ah, você traiu, ah, você pecou,
Mas olha, Jesus não acusou aquela mulher. E aí, esses que ficam te acusando, Jesus vai castigar, vão todos se afastar, Deus vai reduzir ao pó, e no final você vai ter a vitória do sabor de mel. Para vir com esse estado emocional na pessoa. Mas ninguém sabe o que ele escreveu, repito, ninguém sabe, tu não sabe, o pastor não sabe. Ficam só nessa dentro da igreja, repito, dentro da igreja, para manipular a mente das pessoas com achismos, com essa coisa do legalismo, que ele escreveu. Ora, foram os pecados, e ele apagou. Aí tem uma passagem que ele fala, acho que é em Isaías, que diz que ele... dos teus pecados não se lembrará, escreverá o nome daqueles que se afastaram, escreverá na terra, na areia, o nome daquele e o pecado daqueles que se afastaram. Outro diz que ele escreve na areia os pecados e apaga e esquece. Tá bom, vamos aí a um fato de que Deus não esquece do pecado de ninguém. O julgamento no dia do juízo, que dizem que vai ter. Vai ter o julgamento no dia do juízo. Ué, ele esqueceu ou não esqueceu? Mas vai chegar lá e vai lembrar o pecado de todo mundo. Ele vai fazer lembrar o pecado de todo mundo. Então ele não esqueceu e nem apagou. Ele vai apagar dos que se arrependeram. Não, ele disse que veio para salvar o pecador. Ele não veio para julgar nem para condenar o mundo. Está lá escrito. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. Condenar, você condena alguém pelo erro, pelo crime, pelo pecado, não é? Então se ele está dizendo que não vai condenar, então ele já está isentando do erro do pecado, porque ele veio para salvar o mundo. Ele só veio para salvar quem se arrependeu. Isso não está escrito. Não está escrito que ele veio para salvar só quem se arrependeu ou quem se arrepende. Ele veio para salvar, pronto, acabou. Aí vocês dizem que ele esqueceu, porque o texto lá, acho que é Jeremias, diz que o que ele estava escrevendo aqui nesse episódio com essa mulher que foi pega em adultério, e o cara não aconteceu nada, né? Como sempre, com o homem não aconteceu nada. Aonde estava ele? Cadê a mulher dele? Ele não deveria ser apedrejado? Ou a lei só estava escrito que Moisés escreveu só para condenar mulheres? Então o cara podia pegar. Enfim, essa baboseira aí da Bíblia. Aí Jeremias diz, ele escreve o nome daqueles que se afastaram, o pecado daqueles na areia e esquece. Em outras passagens diz que Deus lança o pecado no mar, do esquecimento, não se lembrará mais dele. Aí, no dia do juízo, ele vai lembrar o pecado de todo mundo. Que alguns crentes aí emocionados, idiota, diz que vai ter um telão, um grande telão, e passando o pecado de todo mundo lá nesse telão. Jesus tem um telão com o projetor, né? Um data show lá para reproduzir a imagem. Outros, não, vai ser na mente, um filme que vai passar na mente. Aí tem a questão do pecado dos africanos. Não é eu que estou dizendo que eles têm pecado. É que, segundo eles, os africanos, a África, é um país que foi condenado à maldição por conta lá do filho da escravidão, que foi o primeiro filho de Abraão com Agar, que era a escrava. Então, nasceu Agar, e isso induzido pela sua própria mulher. A mulher concebeu, disse, não, pode ir lá, Adão, pode transar com ela lá, ter um filho com ela, eu fico satisfeito, eu sou estéril. Aí esse filho Deus amaldiçoou porque era filha da escrava. Porque a escravidão era apoiada por Deus. Deus aprovava a escravidão tão tal que Deus mandou Moisés escrever leis que amparavam os escravos ou que amparavam os reis, os ricos terem escravos. Tá tudo certo? Ou você está em dúvida, ou você discorda do que eu estou falando? O problema é seu. Então, por conta disso, Abraão teve lá um filho com Agar, e mesmo assim ele foi lá e teve, para depois amaldiçoar esse filho. Era o filho da escravidão, que foi a geração, esqueci o nome do camaradinha lá. E aí depois Deus falou para Abraão que a desculpa de que sempre Deus está falando e mandando. Mandou ela a uma distância fora da cidade, ficou sendo alimentada lá por Deus, sei lá. Esse menino, aí Deus disse, não, esse menino também vai ser uma grande nação. Só que a nação da escravidão, que dizem que é a África, os africanos. E aí até hoje os africanos sofrem com a porra dessa condenação. Eu pergunto, Deus esqueceu? Deus esqueceu do pecado lá
daquela escrava, puniu a escrava e a geração dela, do filho dela lá, até hoje, que essa punição sofre nos africanos, crianças morrendo de fome, pessoas passando fome, é guerra por conta da religião, é morte, genocídio, é a porra toda. Deus esqueceu? Não, porque a África está condenada para o resto da vida por conta de um pecado ou por conta de que Deus disse que aquele menino seria o filho da perdição. Houve pecado? Se houve pecado, não foi concedido, não foi aceito ou liberado por Deus, permitido por Deus, que ele pegasse lá a escrava dele, e hoje é pecado. Hoje é pecado, hoje os pastores condenam o pastor, alguém que tenha relação com a sua empregada. Mudou o nome, de escrava só mudou o nome para empregada, por conta de um dinheiro, porque eles também recebiam. Então, todos nós somos escravos nessa porra, desse mundo caótico, desse mundo cão que nós estamos vivendo, e não é de hoje, que é essa bagunça. Então Deus não esqueceu de pecado nenhum com esse episódio aqui, que Deus veio trazer misericórdia para aquela mulher. Mas quantos não foram apedrejados? Quantos o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, se encontrar com Jesus, não apedrejou e matou até... Estevão foi morto até a morte. Deus livrou. E quantos não foram apedrejados? Deus esqueceu. Deus esqueceu do pecado do filho da escravidão, o filho de Agar. Não puniu até hoje, não sendo punido até hoje. Ah, por que os africanos são negros na sua maioria? E por que sofrem com fome, com isso e com aquilo? Ah, porque são os filhos da escravidão, são os filhos da escrava Agar, que Abraão teve um filho, Deus condenou essa porra toda, mas na hora lá permitido por Deus, porque Deus deixou nascer, Deus deixou Abraão ter relação com a empregada, com a escrava, mas não impediu Abraão de matar o filho lá em sacrifício. Cara, que loucura! Valeu, forte abraço, peço que você se inscreva aqui no meu canal, Questionador Bíblico, curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, deixe o seu like, seu joinha, se não gostar, dedo para baixo também, se gostar, dedo para cima, e comente algo a respeito. Valeu, forte abraço, até o próximo.